a nós sermos perseverantes na oração. Ele diz para nós sermos que nem aquela viúva que ia lá e batia na porta daquele juiz, e aquele juiz não queria fazer justiça, mandava ela voltar outro dia, mas ela perseverou, até que uma hora ele não aguentou mais e disse: olha, eu vou fazer justiça por ela. E Jesus nos ensina aquela parábola para nós sermos perseverantes como aquela viúva. Da mesma forma que ela perseverou em busca da justiça, nós termos uma vida de oração. Se nós tivermos, o missionário tem batido muito nessa tecla, de nós buscarmos, aumentarmos o nosso nível de justiça, e Jesus nos dá esse ensinamento, que se nós tivermos uma vida de oração, Ele vai fazer justiça por nós. Se aquele homem, que sendo mau, não respeitava os homens, nem temia a Deus, fez justiça por aquela viúva que insistiu em bater na sua porta, muito mais Deus fará justiça por nós, se tivermos uma vida de oração. Com certeza, pastor Denário, missionário Alexandre da Rosa, eu penso assim, eu entendo que oração é comunhão. O que é comunhão, segundo a Bíblia, é koinonia, comum união. Koino quer dizer comum, união, nonia, união, comum união. Nós temos que ter comunhão com Deus. O problema e a questão que o missionário falou hoje, que está faltando oração na vida dos pastores, está faltando oração na vida da igreja. Nós, quando nos convertermos, abri a igreja às 6 horas da tarde, orava até às 8 horas da noite, orava de joelho, clamava, orava. A igreja hoje está-se muito sedento de louvor, muito sedento de uma mensagem nova. Isso é muito bom, muito sedento de grupos, de louvar, de fazer alguma coisa. Se fala muito em fazer a obra de Deus, mas muitas das vezes as pessoas se esquecem de ter, antes de tudo isso, um preparo e comunhão com o Espírito Santo. Porque para você orar, você tem que ter comunhão. Não adianta, você não consegue fingir uma oração, uma sintonia com Deus. Para a pessoa realmente orar, para ela realmente buscar, ela tem que estar em comunhão com Deus. Ela tem que estar ligada ao céu através da comunhão com Deus, ligada ao ramo, realmente para produzir frutos dignos de arrependimento. É isso que Deus quer que a sua igreja produza, frutos de oração, frutos de clamor, voltarmos ao primeiro amor, aquele primeiro amor que não chegávamos na igreja às 8h30 da noite. O povo só chega, muita gente, chega no momento da palavra ou no momento da revelação e esquece da oração. Falta muita oração, falta-se comunhão. Deus está clamando para o seu povo, Deus está clamando para a sua igreja, para que a igreja dos dias atuais tenha mais comunhão com Deus. E se tivermos comunhão, essa koinonia, com certeza teremos sintonia com Deus. Aí nós não conseguimos. Aí o próprio Davi disse, o próprio salmista Davi disse: a minha alma tem sede de ti, Senhor. Aí você tem sede de orar, sede de buscar, sede de se colocar à presença de Deus. É verdade. O grande problema hoje é que as pessoas vão atrás do oba-oba, do barulho, Elas não vão atrás da palavra. Elas vão atrás de profecia pelo Facebook, elas vão atrás de caminhos fáceis, e é por isso que elas com facilidade são enganadas. O que vai mudar a sua vida é o poder da palavra, é você ouvir homens que realmente têm intimidade com Deus. Conforme diz o pastor Leandro, nós temos que ter intimidade, relacionamento, comunhão com o Senhor, e às vezes você vai atrás de uma pessoa que faz barulho em nome de Deus, mas na realidade não tem nada de Deus, meu amado irmão. Essa é a grande realidade. Tem muita gente que faz muito barulho, mas não anda na presença de Deus. Você tem que entender isso. Hoje, as pessoas querem, de uma forma teatral, dominar as pessoas pelas redes sociais. Eles arregalam os olhos, eles soltam profecias, e profecias bem colocadas, já tem experiência nessa área, as palavras certas para mexer na emoção das pessoas. Só que essas pessoas não percebem que nada muda. Essas pessoas ainda estão atrás do barulho, do oba-oba, e nada muda. Sabe por quê? Que vira ano, entra ano, sai ano, e a tua vida está da mesma forma? É porque você ainda não está alicerçado na palavra de Deus.
você ainda não tem uma experiência com Deus, você vai atrás de barulho, não é verdade? Você tem que entender que existe homens de Deus e homens de Deus, não é verdade? A palavra de Deus diz convicção de pecados. As pessoas se arrependiam dos seus pecados. Transformação. Né? Elas se transformavam, havia uma transformação e as pessoas não querem que abandonar os seus pecados, elas não querem mudar de vida, elas querem apenas usar Deus como um quebra-galho. E esse é um grande problema. Aqui você vai ser enganado por falsos profetas. Se você quer só oba-oba, você quer só que o seu ego seja massageado, você vai ser enganado facilmente. Você tem que se alicerçar na palavra. Você tem que firmar numa igreja séria, tá? Numa igreja que você vê que tem estrutura, que tem seriedade. Você tem que ali obedecer os princípios da palavra de Deus e o Espírito Santo vai abrir portas na sua vida. Você está entendendo? Você tem que criar raiz no Evangelho. Então, há muitas pessoas que não param em lugar nenhum. Muitas pessoas vão atrás de novas experiências, de oba-oba, mas não entendem o Evangelho verdadeiro. Nós vemos que os grandes homens de Deus do passado, Carlos Finney, John Wesley, foram homens que não falavam muito para Deus operar na vida deles. Hoje se fala muito, faz muito barulho, muitas falsas profecias e nada acontece. A história de Carlos Finney era algo extraordinário. Ele chegava, meu irmão, e sem ele falar, as pessoas já sentiam a presença de Deus. Já sentiam o poder de Deus, né? Quando Carlos Finney entrou numa fábrica, os empregados pararam de trabalhar e caíram no chão chorando, porque sentiram a glória de Deus na vida daquele homem. Quando ele entrou no restaurante, o garçom começou a chorar, entendeu? Começou a chorar, a sentir convicção dos seus pés. Isso é avivamento, isso não se ouve mais. Hoje as pessoas vão atrás de bajulamento, né? Qual é a profecia para mim? Entendeu? Mas elas não entendem que elas têm que fazer uma aliança com o Senhor para que Deus possa realmente mudar a sua vida. Ah, mas eu recebi uma bênção. Meu amado irmão, Deus não quer que você receba uma bênção. Deus quer que você tenha uma vida de bênção. E esse é o grande problema. Você recebeu uma bênção de um falso profeta, a sua casa, o seu futuro, a sua vida financeira. A Bíblia diz que Deus, ele cuidava tanto de Jó que o cercou, né? O próprio diabo disse, bem, tu cercasse ele de bênçãos, como é que eu posso tocá-lo? Por isso que Deus permitiu a prova. Por quê? Porque o diabo estava exigindo, não consigo tocá-lo, não consigo tocar nos seus filhos, na sua família, porque tu cercaste de bênção. Mas Deus falou, viste o meu servo Jó, homem íntegro, reto, que busca a justiça, que busca servir a Deus. Então, se você tem que buscar a Deus, irmão, e as bênçãos virão. A Bíblia diz que as bênçãos nos alcançarão. Hoje você corre atrás de bênção, mas vai chegar um dia que você vai entender o que eu estou dizendo e as bênçãos vão te alcançar. Tá? Você vai contar testemunhos extraordinários na sua vida, porque as bênçãos vão te alcançar. Mas para você viver nessa dimensão, você tem que parar de ir atrás de oba-oba, de barulho, de falsos profetas, né? Você vai atrás de qualquer pessoa, você nem conhece o histórico desses pregadores, né? Você não sabe que fundamento, de onde eles apareceram, e você vai atrás de qualquer coisa. De repente, espíritos do engano estão colocando a mão na sua cabeça, em nome de pastor, não é verdade? Hoje nós vivemos no tempo da falsidade, hoje nós vivemos no tempo do engano. Jesus disse que nos últimos tempos é o tempo do engano. Então, a sua vida não muda porque você não consegue criar raiz numa igreja, não consegue buscar a palavra de Deus, para que o verdadeiro avivamento gere na sua vida, ter uma vida de oração. Eu não vou no monte atrás de profeta para Deus me dar direção. Não, eu vou dobrar o meu joelho no meu quarto e Deus vai me dar direção. Eu vou ler a palavra, servir a Deus, entendeu? É isso que Deus nos orientou. No Velho Testamento, né, não tinha a Bíblia, não tinha a palavra de Deus, não tinha a revelação da oração. O que é que eles faziam? Eles iam atrás de profeta no Velho Testamento. Havia um ministério forte nessa área. Hoje não. Hoje no Novo Testamento existe o ministério de profecia, mas não é como estão sendo usados hoje, né? Essa bagunça, né? Essa confusão para confundir as pessoas, para desviar as pessoas da palavra, da verdade. Hoje nós somos templo do Espírito Santo. Hoje sim você pode dobrar o teu joelho,
dentro do teu quarto, falar com Deus, que Deus vai te direcionar ao caminho certo. A Bíblia diz que hoje nós temos o Espírito Santo. Ele nos guiará em toda a verdade, pastor Leandro. O Espírito Santo nos guiará em toda a verdade. Não é homem que vai nos guiar. É verdade. É o Espírito Santo que vai nos guiar na igreja certa, vai nos mostrar o pastor certo, o caminho certo, onde nós devemos servir, onde nós seremos abençoados. E nós temos que ter um grande cuidado hoje em dia, missionário. O cuidado de nós não nos tornarmos um círculo vicioso. O cuidado de nós nos tornarmos uma coisa normal. O que aconteceu, o senhor há pouco mencionou aqui, Ofni e Finéias, e o próprio profeta, o próprio sacerdote Eli, se tornou uma coisa normal para eles. Se tornou normal para os filhos de Eli tocar nas coisas santas. Hoje em dia as pessoas fazem... Não conseguiram separar o profano do sagrado, né? Justamente. Hoje em dia as pessoas não levam a sério as coisas, pecam, erram, e não reconhecem o seu erro e continuam no altar, continuam pecando, continuam fazendo, achando que estão certos. Ofni e Finéias foi assim, tocavam no alimento, tocavam ali no alimento que era consagrado a Deus, no sacrifício das pessoas, que eram consagradas. Achavam que estavam, não, eu estou fazendo o correto, eu estou tocando porque eu sou filho de sacerdote, eu sou sacerdote também. Mas até o sacerdote teria limites. Até o sacerdote tinha que ter os seus limites. E às vezes nós estamos passando dos limites. Às vezes as pessoas estão passando dos limites. Estão se tornando, as coisas santas de Deus estão se tornando normais. As pessoas estão olhando como se fossem normais. Ele olhava para os seus filhos ali, profanando o templo. Ele sabia de tudo aquilo e achava normal. Acha que era natural, né? Natural as coisas. Tem muitos pregadores assim, sobem no púlpito, entregam revelações, entregam a profecia, depois fazem coisa errada e se familiarizaram com isso, se tornaram profissionais do Evangelho, né? E não perceberam, não se arrependem dos seus erros e não conseguem mais separar o santo do profano, né? Eles profanam o templo do Senhor e não conseguem mais separar. Eles tocam em coisas santas e não percebem que estão pecando contra Deus, né? E com isso, missionários, estão contaminando a igreja. Contaminando a igreja. Aí o próprio Deus vai lá falar com Samuel. O próprio Deus desce e vai falar com Samuel. E como o senhor mesmo relatou, a palavra de Deus era rara naquela época. A palavra de Deus é rara. Hoje em dia existem muitas pessoas inocentes, missionário. O que dá dó, eu não tenho dó do falso profeta. Eu não tenho dó do lobo. Eu tenho dó das pessoas inocentes, que muitas das vezes estão sendo enganadas. Estão sendo enganados em nome de Deus, estão sendo enganados em nome de igreja, estão sendo enganados, você está sendo enganado. Deus, Visão Missionária, foi atrás de um divisor, de uma pessoa que outrora estava no nosso meio, que outrora dizia que amava o missionário, que dizia que amava a igreja, que a igreja era uma mãe para ele, que a igreja era uma mãe para a família, a minha família foi acolhida e hoje fala mal, hoje está cuspindo no prato que comeu. A própria Bíblia diz que o último estado se torna pior do que o primeiro, que a porca está retornando para a sujeira, que a pessoa está comendo o seu vômito, hoje ela está comendo vômito, e você, de repente, na inocência, pessoas estão... Ligam para falar mal ainda. Ligam para as pessoas. Fazem chantagem. Diz que foi menosprezado, que foi desprezado. Uma mentira. Sábado eu fui fazer uma visita, missionário. A pessoa me chamou para fazer a visita. E naquela visita, a hora que eu terminei a oração, foi a primeira vez que fui orar para ela. Porque tem uma pessoa da nossa igreja que trabalha lá. Eu fui lá orar. Terminei a oração. A pessoa chegou com uma nota de R$100. Falou, pastor, isso aqui é para te ajudar. Eu falei, não. Se você quer ajudar a igreja, você vai lá na igreja, leva no altar, nós vamos consagrar a tua oferta. Falou, não, mas o pastor que vinha aqui quase toda semana, inclusive, ele nem estava na região, ia lá orar. E pedia dinheiro, e ainda pedia cesta básica. Aí eu falei para aquela mulher que nós não trabalhamos dessa maneira, que a igreja paga um sustento para o pastor, mante o pastor com aluguel, com o carro para fazer visita, e que nós não precisávamos daquele dinheiro. Se ela quisesse ofertar, seria na igreja. Aí de repente eu deixei, falei com ela. No outro dia ela me ligou, pastor, eu estive pensando naquilo que o senhor falou. Se a pessoa que está orando para mim está pior do que eu, até me pedindo cesta básica,
Por que eu vou continuar recebendo a oração de uma pessoa dessa? Então, naquele momento que eu falei com ela, missionário, ela abriu o olho. Porque os falsos profetas, eles estão atrás de dinheiro. Não está atrás que a pessoa seja abençoada. Ainda passou uma profecia assim, ó, tua casa está cheia de demônios. E eu preciso de vir aqui mais 3 domingos ainda, para falar que tipo de demônio que é. Aí eu já profetizei que na casa dela tem Deus, em nome de Jesus, o demônio vai entrar lá. Os falsos pastores, eles são assim, para ganhar dinheiro, eles primeiro colocam medo nas pessoas com essas profecias, e depois pedem cesta básica. Ué, mas que homem abençoado é esse? Se Deus não está sustentando ele, como é que vai abençoar o outro? Não é verdade? Que tipo de testemunho essas pessoas? Porque a Bíblia fala que nós temos que andar por fé. Mas andar por fé não andar derrotado. Houve uma época no Evangelho que as pessoas que não querem trabalhar e viviam pedindo, né? Era mendigo da fé, pedindo. E por que não trabalha? Por que você quer isso? Quer dinheiro toda hora? Porque eu ando pela fé. Não, anda na mendigância espiritual. Quem anda na fé é próspero. A fé gera bênção. A fé supre nossas necessidades. A fé em Deus, irmão, abençoa qualquer empresa, qualquer família, qualquer emprego, qualquer pessoa. Quem anda pela fé é uma pessoa ricamente abençoada por Deus, né? O Senhor Jesus, onde ele ia, as bênçãos vinham, as pessoas traziam tudo para Jesus. Entendeu? Existe uma distorção com relação à fé, entendeu? As pessoas distorcem a fé, os falsos profetas distorcem a fé. Você tem que tomar muito cuidado com relação a isso, pastor Denário. Hoje as pessoas são enganadas porque muitas vezes não conhecem a palavra de Deus. E outra coisa interessante também é que quando a pessoa peca, em vez de se arrepender, para Deus abençoar, elas saem da igreja e vão para outra igreja. Elas não se arrependem mais. As pessoas pecam, elas têm que se arrepender, porque Deus vai levantar as pessoas no local onde elas caíram. Mas elas não reconhecem isso, e pecou, então vou para outra igreja. Já que eu não tenho mais espaço aqui, claro, porque está em pecado, então na outra igreja ninguém sabe que eu estou em pecado, e assim vão levando o pecado em vários locais. Né? É um ciclo vicioso. Então o que acontece? O pecado está sempre diante de Deus, e onde essa pessoa vai gerar maldição na vida de muitas pessoas. Não querem se humilhar, né? E já estão também com a mente cauterizada, né? Esse é o grande problema. E nesse tempo que a gente vive de engano, de falsos profetas, Jesus nos orientou a nós olhar para os frutos, né? A Bíblia diz que pelos frutos se conhece a árvore. Hoje, se nós não abrirmos os olhos para isso, eu acho que a igreja nunca viveu um tempo assim, que ela precisa buscar de Deus esse discernimento. E olhar para os frutos. Você vai olhar para os frutos. Que tipo de pastor esse é? Por exemplo, o fruto desse camarada que o pastor Maurício acabou de citar, né, que carrega o título de pastor. O fruto dele não condiz com o fruto de um homem de Deus. Então, se a pessoa hoje, a gente precisamos abrir os olhos para isso. Mas ele é um homem de oração, é um homem que conserva os princípios da palavra de Deus, é um homem de família. Então você precisa olhar pelos frutos. Pelos frutos, Jesus disse, se você olhar o fruto, você vai conhecer a árvore. Mas as pessoas às vezes não olham o fruto, olham o barulho, né? Exatamente. Olha o barulho, olha a profecia, olha o blá blá blá. Eles usam o nome de Deus. Usam o nome de Deus. Mas não olham o fruto, né? É o fruto que se conhece a árvore. Jesus disse que nos últimos tempos virão falsos profetas, e pelos frutos os conhecereis. Como missionário eu vou ver o fruto dessa pessoa? Tem que ver o histórico dela, né? De que igreja ela veio, o que ela fez, o que ela está fazendo, o histórico, honesto, né? Entendeu? Se compra e paga também. Exatamente, né? Se tem boa reputação, se é íntegro, qual é o histórico? Não é o barulho que ela faz na sua casa ou nos meios de comunicação. Tem que saber o histórico dessa pessoa. Tem gente que está recebendo profecia de um monte de gente aí, e quando vai ver o histórico, meu amado irmão, o cara já fez um monte de coisa, está na segunda mulher, às vezes deve, não paga, mente, já aprontou em várias igrejas, já assaltou igrejas e está profetizando por aí. Meu amado irmão, é o espírito do engano, e cuidado que você pode atrair maldição, e a sua vida não vai para frente por causa disso. Você vai atrás
dos falsos profetas, você ainda não conhece a palavra, você não tem discernimento, você não olha os frutos, você não olha o histórico dessa pessoa, você só olha o barulho. Por isso que Deus não muda a sua vida. Avivamento é diferente, né, pastor Maurício? Realmente o avivamento é diferente, a essência e o caráter da pessoa, né? Porque a pessoa não é dizer só eu sou pastor, eu sou crente, eu sou evangélico. É o nosso testemunho que vai mostrar quem nós somos, que vai mostrar se realmente eu sou servo de Deus. Sempre que eu assumo uma região, que eu converso com o povo, eu digo aos irmãos, eu não tenho que provar para vocês que eu sou homem de Deus. O meu testemunho, a minha vida vai provar quem eu sou. Então não vai precisar de eu ficar falando, eu sou um santo homem de Deus. Não, o meu testemunho, a minha integridade, a minha honestidade, a minha vida com a minha esposa, com os meus filhos, com a minha família, vai provar qual pastor sou eu para aquele rebanho. Então, nós seguimos assim, crendo que Deus, Ele mostra quem é as pessoas. Infelizmente, as pessoas que caem na conversa, no barulho, cedo ou tarde, vai descobrir que foi enganado, missionário. Cedo ou tarde descobre, porque o tempo fala. E às vezes é muito tarde, né? É verdade. E a pessoa perde tempo, né? Então nós temos que tomar cuidado. Nós temos que voltar à vida de oração, né, pastor Denay? Então, uma vida de oração. A oração é a chave da vitória, tá certo? Nós temos que, o Senhor Jesus falou muito sobre a oração, né? Nós olharmos nos evangelhos como ele falou de oração, né? Ele diz, quando orares, então ele falou que nós vamos orar, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, busca a Deus secretamente, que ocultamente Ele vai te responder. Então Deus manda você orar sozinho, tá? Deus manda você orar na sua casa, no seu quarto, falar com o Senhor, derramar a sua alma, confessar os seus pecados, porque tem gente que tem medo de confessar pecados, mas isso é muito importante para o teu crescimento espiritual. Quando você confessa, a Bíblia diz, quando você confessa e deixa, você alcança a misericórdia. Não esconda pecado, irmão, não esconda, porque isso vai derrotar a sua vida. Isso vai como se fosse alguma coisa, como fosse um câncer mordendo a sua carne, né? Deu para entender? Então confesse, abandone, deixe, faça aliança com o Senhor. Isso aí você vai entrar no verdadeiro avivamento, né? Jesus disse também que, a Bíblia diz lá em Lucas 12, que ele orou a noite toda e depois de manhã escolheu os 12, escolheu os apóstolos, ele passou a noite toda orando. Nós temos que orar nas madrugadas também, tá certo? O senhor não vai no monte? Eu ia no monte, não vou mais. Eu aprendi uma coisa, que quem vai no monte para buscar bênção, muitas vezes é enganado pelo diabo. Como assim? Eu vou explicar. Quem vai no monte para buscar bênção, Satanás acaba entendendo isso e vai querer suprir a necessidade daquela pessoa com engano, com uma falsa profecia ou com uma falsa revelação. Porque todos os homens de Deus que foram nos montes, eles foram para sacrificar. Não foram para buscar bênção, eles foram para fazer sacrifício. Todos os homens de Deus que foram ao monte foram para sacrifício. Eles foram para se sacrificar. Quando Jesus foi orar no monte, quem queria dar a bênção para Jesus foi Satanás. Tudo isso eu te darei. Jesus, eu não vim aqui para buscar, eu vim aqui para me sacrificar, me santificar. Então, às vezes, as pessoas têm uma motivação errada de ir para monte, buscar bênção, buscar profecia, e acabam sendo enganadas. Essas pessoas, pode perceber, elas não têm uma vida mudada e uma vida de vitória. Desculpe eu ser franco dessa área. Agora, quem ora de madrugada para sacrificar a sua vida, para se humilhar, aí é outra história. Porque todos os homens de Deus subiram ao monte para sacrifício, não para buscar bênção, né? E quando você vai com essa motivação de buscar uma palavra de Deus, o diabo engana você. Toma muito cuidado, muito cuidado. Tá bom, pastor? Muitos até se desviam. Muita gente que eu já conheço, que vivia em monte e que vivia atrás de profecia em monte, estão desviados hoje. Porque não entende o propósito do monte. Porque o monte é um lugar reservado. Então o monte, quando Jesus ia para o monte fala de intimidade, né?
É um lugar reservado. Ele E se de separava. guerra espiritual, Exatamente. né? Então, é um De guerra lugar, espiritual também. é um lugar que ele se separava para guerrear, para se fortalecer, para enfrentar as batalhas. Então, o monte fala disso, de você se separar, de intimidade com Deus. Então, as pessoas hoje, em regra geral, o que a gente vê hoje no monte é o quê? É as pessoas chegam lá, orar 5 minutos, cantar uns 10 hinos lá, né? Bem animado, alguns levam até uns instrumentos, e revelação para lá, revelação para cá, e assim vai. Profecia e barulho. É onde acontece, a gente vê aí muito escândalo e bagunça, banaliza, né? Então o monte é o quê? O monte é um lugar de intimidade, separação, é um lugar de você ir para se E humilhar. os homens de Deus iam sozinhos. Exato. Iam sozinhos para sacrifício, porque é um lugar de intimidade e de guerra contra Satanás. Essas pessoas não estão preparadas para isso e acabam indo com outras motivações e o diabo engana, entendeu? Então, por isso que Jesus nos ensinou, você quer orar mesmo? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e busca a Deus. Minha casa é casa de oração. O Senhor também diz, você quer orar? Igreja. A minha casa é casa de quê? De oração. Né? A Bíblia fala lá em São João 4, que Deus mudou muitas coisas do Velho Testamento. No Velho Testamento, os homens de Deus, eles subiam os montes para sacrificar. No Novo Testamento, o Senhor mudou muitas coisas. Uma certa feita, lá em João 4, uma mulher lá, aquela mulher samaritana, perguntou, onde está Deus? Onde eu devo buscar ao Senhor? Né? Nos montes, em Jerusalém, em Samaria? Eu falei, não. O Senhor diz, o Pai procura aqueles que o adorem. Verdadeiros adoradores. Os verdadeiros adorem em espírito e em verdade. Você pode falar com Deus agora, não é mais no monte, não é mais em Jerusalém. Você pode agora, dentro da tua casa, no teu quarto. Na sua intimidade. Na sua intimidade, debaixo de uma árvore, não é verdade? Na casa do Senhor, você dobra o teu joelho e diante do altar ali você fala com o Senhor. Então não tem mais esse negócio, deu para entender? Ah, Deus vai me ouvir só se for lá no monte. Cuidado, de repente o diabo está lá para te enganar. É ou não é? Amém? Dobra o teu joelho na tua casa, no teu quarto, que Deus está ali para falar contigo. Ah, mas não tem nenhum profeta aqui. Não tem nenhum profeta, mas tem Deus. Deus nunca vai te enganar. Esses falsos profetas vão te enganar. Deus jamais vai te enganar. É necessário termos intimidade com Deus. Minha casa é casa de oração. A casa de Deus é casa de oração. O problema é que as pessoas, nos dias de hoje, estão transferindo as questões. Acho que a casa de Deus é para resolver negócios, fazer negócios. Acho que a casa de Deus é para arrumar um relacionamento. Acham tudo. Acho que a casa de Deus é simplesmente para prosperar. Deus prospera, eu acredito, creio. Acho que a casa de Deus é só para curar. Acredito, Deus cura. Mas antes de mais nada, a casa de Deus é para nós termos intimidade com Ele. Para nós reatarmos com o Senhor. Nos humilharmos ao Senhor. Nos humilharmos a Deus. O Senhor diz lá em 2 Crônica 7,14, se o meu povo, que chama pelo meu nome, é o povo que chama pelo nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra. Falarei com eles. Desde agora os meus ouvidos estão abertos, os meus ouvidos estão atentos e os meus olhos estão abertos à oração deste lugar. Deus está atento à nossa oração. Lugar de intimidade. Virmos à casa de Deus para nos colocarmos diante de Deus, para nos sacrificarmos, para nos entregarmos, para termos comunhão com Deus. É necessário ter comunhão. O povo de Deus, se em 2019 você buscar mais a Deus, buscar mais a intimidade com Deus, porque se você é íntimo de Deus, Deus vai lhe sustentar, Deus vai lhe prosperar, Deus vai lhe abençoar. O Senhor diz, buscai primeiro o reino dos céus. Primeiro o reino dos céus. Primeiras coisas de Deus. O problema é que as pessoas querem solucionar um problema. Um dia eu fiz uma visita e uma senhora falou para mim, eu junto com a minha esposa estávamos fazendo a visita, e essa senhora falou, não, eu quero servir a Deus, mas eu estou esperando antes Deus me preparar um esposo, eu quero casar, eu quero tal, eu quero... Aí o Espírito Santo de Deus no momento falou para mim, meu servo, diga para ela que ela está errada.
ela está invertendo os valores, que ela não tem que começar pelo material. Às vezes nós queremos o material. Deus, se o Senhor me abençoar, eu vou te servir. Se o Senhor me abrir uma porta de emprego, eu vou te servir. Se o Senhor me der um casamento, eu vou te servir. Se o Senhor fizer isso, se o Senhor me deitar de bem, se o Senhor me abençoar, eu vou te servir. Não, não, é o contrário. É ao contrário. Primeiro nós temos que servir a Deus. Primeiro que nós temos que nos entregar a Deus. Primeiro nós temos que buscar o reino de Deus. Quando nós buscarmos o reino de Deus, quando nós nos entregarmos aos céus, aí nós vamos viver o céu aqui na terra. Aí nós vamos receber do céu as bênçãos, as copiosas bênçãos virão e nos alcançarão, como diz Deuteronômio 28. Exatamente. Bom, vai deixando seus nomes para oração, compartilhe essa live, já estamos na segunda parte dessa live, já tivemos a primeira, já estamos na segunda parte dessa live também, tá certo? Então, assista as duas lives, tá? Aqui dentro dessa programação e também dentro da página do Facebook, estamos na segunda parte dessa live, tá bom? Temos temas maravilhosos que foram tratados dentro dessas lives, que vai edificar a sua vida espiritual. E vai compartilhando, tanto a primeira parte como a segunda, tá bom? E não negocie valores, tá? Não negocie valores. Fique firme, porque Deus vai te abençoar, tá bom? Sábado é Santa Ceia, domingo nós vamos estar aqui às 18 horas, pregando a palavra de Deus e abençoando a sua vida, abençoando a sua casa e a sua família, aqui na sede da Igreja Visão Missionária, na rua Anne Frank, 4.209, em frente ao Terminal do Carmo, a Igreja de Vidros Azuis, a Igreja Visão Missionária, que está de portas abertas para receber você e toda a sua querida e amada família. Nós nos preocupamos com a sua família, com a sua vida e com a sua salvação também, tá bom? Um abraço, Deus abençoe, deixa os nomes para a oração, já estaremos saindo para a oração da madrugada. Deus abençoe a todos.